adoração ao Senhor nessa noite. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias. No Salmo de número 135. Salmo de número 135, faremos essa leitura de forma alternada. Leremos o Salmo inteiro. De forma alternada, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos responsivamente os versículos pares, em voz audível. O Salmo 135 diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Esse Senhor, esse Deus soberano e todo-poderoso é que nós viemos prestar culto essa noite, viemos adorar e louvar ao nosso Deus todo-soberano. Gostaria de convidar para fazer uma oração de adoração nossa irmã Shirley. Vamos nos colocar em pé nesse momento e louvar ao Senhor com o hino de número 18, Deus dos Antigos.
Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Que enviei sobre os egípcios,
pois eu sou o Senhor que te sara. Repetindo mais uma vez o versículo 26, diz assim: E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Nosso Deus exige, por conta da aliança, que a gente retribua de alguma forma a misericórdia e a bondade dele. Lógico que somos incapazes de fazer isso de forma perfeita, mas nós devemos caminhar em santidade, devemos guardar os estatutos do Senhor, devemos fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Muitas vezes falhamos nisso, mas o Senhor nos dá a oportunidade de pedir perdão, e faremos isso nesse momento com uma oração de confissão de pecados, também em voz audível. Em voz audível, pedir para o presbítero Daniel fazer uma oração de confissão. Ainda para esse momento de confissão de pecados, peço que os irmãos se coloquem mais uma vez em pé. Nós vamos entoar o hino de número 71 do nosso Inário Novo Cântico, Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor
Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar mais uma vez. Gostaria de convidar a equipe de cânticos nesse momento para vir à frente. Nós vamos passar por um momento de gratidão e louvor a nosso Deus. Durante esse primeiro cântico, irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas podem ficar à vontade para depositar aqui no gasofilácio. O primeiro cântico que nós vamos cantar é uma oração, é a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso que nós vamos cantar. Que os irmãos se coloquem em pé. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu
para sempre. Amém. Amém. Vamos continuar orando, louvando e orando ao Senhor ao mesmo tempo, agora com o cântico Oração. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Pedir para a Nina fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, neste momento nós queremos louvar ao Teu santo nome, porque o Senhor é digno, ó Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor sustenta todas as coisas, ó Deus,
que o Senhor está aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, humildemente pedir que o Senhor recolha a nossa oferta de louvor, ó Deus, que o Senhor se agrade, ó Deus, dos nossos corações, ó Pai, que este louvor tenha sido verdadeiro, ó Deus, para nós, e que nós nos lembremos, ó Deus, de todo dia louvarmos ao Senhor com nossas vidas, ó Deus, que possamos viver para honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, assim como tem falado durante esse culto, que o Senhor nos edifique, ó Deus, através da vida do Teu servo, através da Tua palavra, e que essa mensagem, ó Deus, fique bem guardada em nossos corações, mas que possamos também praticá-la, ó Deus, todos os dias. Nos ajuda, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer com as nossas vidas, ó Deus, que possamos estar bem atentos para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos, Te louvando e Te agradecendo, ó Deus, por tudo. Amém. Bem, os irmãos podem se assentar. Passar pelo... Isso. Nós vamos passar para o nosso momento de edificação. Convidar o nosso irmão seminarista, Rodrigo, para vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma divisão com as crianças vão subir com a Shirley, e eu vou pedir também para o Rodrigo fazer uma oração, para que o Senhor também esteja falando com as crianças. Som. Tá. Deus soberano, obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, por esse momento, que o Senhor esteja falando conosco através da sua palavra, Senhor, que o Senhor esteja me usando como seu instrumento, a Shirley como instrumento para as crianças, como instrumento de levar a sua palavra para elas, meu Deus. Esteja abençoando cada um de nós e que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, que é santa, que é agradável, que é viva e que toca os nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E eu peço aos irmãos que abram as Bíblias no texto de Tiago, Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17. Bem lá no fim da Bíblia, Tiago 4, versículos de 13 a 17. Farei a leitura, meus irmãos. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, eu queria pensar com os irmãos
Nós estamos vivendo um segundo ano de quarentena, né? Nós estamos indo para um segundo ano, pelo qual nós estamos passando por uma quarentena, é uma coisa diferente, né? É uma coisa que nenhum de nós aqui viveu isso. É uma pandemia mundial, né? E agora nós já estamos acostumados, mas se alguém falasse isso para qualquer um de nós há 3 anos atrás, eu acredito que ninguém acreditaria numa situação dessa, né? Ou não acharia normal. No dia 11 de março de 2020, mais de um ano atrás, né, foi decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia mundial. E desde lá para cá, nós já tivemos uma infinidade de casos de Covid aqui no Brasil, pessoas mortas por essa doença. Não só no Brasil, como no mundo, é uma doença que se alastrou por todo o planeta, né? Nós tivemos países com um alto nível de contaminação, de mortes. E aí eu queria refletir com os irmãos o que esse texto nos fala, né? Ele nos leva a pensar o quanto nós somos frágeis, o quanto os nossos planos, como homens, como criatura, são falhos, e o quanto os planos de Deus são melhores que os nossos. Então, vocês já pensaram, já pararam para refletir na vida de vocês, do começo da pandemia para cá, quantas viagens foram canceladas? Talvez viagens dos irmãos tiveram que cancelar. Quantos casamentos foram adiados? Quantas festas de aniversários tiveram de ser improvisadas e feitas numa casa com 3, 4 pessoas, com só as pessoas mais próximas? Quantas pessoas internadas em UTIs que passaram talvez meses lá, e tantos empregos perdidos, tantas situações críticas que o nosso povo, que o mundo, né, tem passado, não só aqui. E quantas pessoas choraram por perda de parentes, de familiares, de pessoas amadas. Então, esse texto ele nos leva a pensarmos o quanto a nossa vida é frágil, quanto a nossa vida é temporária, quanto a nossa vida é tão pequena perto desse mundo tão grande e perto da realidade de Deus. E o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos, nos versículos 13 e 14, é a fragilidade da vida humana. O quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, como a nossa vida é como uma brisa que passa. A epístola de Tiago, né, essa carta de Tiago, ela foi escrita poucos anos após a morte de Jesus, né, e ela foi escrita, o intuito dela, o tema dela é um tema bem prático. Ela é uma carta que foi escrita para ser vivida, não apenas para trazer conceitos para a nossa vida, mas ela se assemelha muito ao livro de Provérbios, que nos dá ensinos práticos de como vivermos a nossa vida dia após dia, como vivermos a nossa vida perante Deus, como caminharmos, andarmos lado a lado com Deus. E esse é o intuito de nos ajudar, nós cristãos, nos ajudar a caminhar com Deus. O verso 13, ele nos fala sobre planejamento. E ele nos dá um exemplo de um comerciante que planeja uma viagem. Atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Nós podemos notar nesse versículo que é um plano, um comerciante que está planejando já por um prazo médio. Ele não está fazendo um plano para amanhã ou para essa semana, mas ele está planejando para um ano, né? E o que ele vai fazer, que ele vai ter lucro, né? Como que vai ser, o que ele espera. E qual é
o problema com isso? Por acaso a Bíblia fala que nós não podemos planejar, que nós devemos fazer as coisas sem planejamento, de qualquer jeito? Com certeza não é isso, né? A Bíblia nos fala que nós devemos planejar, que o sábio planeja, né? Que aquele que não planeja é tolo, né? Que nós não devemos começar uma construção sem o material necessário, por exemplo. Então, a Bíblia nos ensina a sermos pessoas precavidas que planejam o dia de amanhã. Mas qual que é o problema com esse comerciante? Ele não está se tratando sobre o planejar, mas como planejar isso, né? Planejar perante Deus. O versículo 14, ele nos fala da pequenez do homem, do como o homem é frágil, como a vida do homem é frágil. O versículo 14 diz o seguinte: vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Esse versículo ele nos lembra do como nós somos frágeis, né? Como nós não conseguimos colocar um dia a mais nas nossas próprias vidas. E eu acredito que a quarentena, que a quarentena não, mas que o Covid veio nos mostrar isso, que Deus nos ensina, né, a nossa fragilidade a partir desse vírus. Se nós pensarmos em um vírus, um organismo microscópico, né, nós nem conseguimos enxergar. E como nós que somos pessoas complexas, inteligentes, preparadas, né, nós nos preparamos, estudamos, muitos de nós têm uma saúde boa, nós vemos pessoas que se esforçam por ter uma educação alimentar boa, por ter uma saúde bem correta, regradinha, certinha, e como a quarentena, como um Covid, um vírus microscópico, consegue afetar as pessoas mais ricas, as mais pobres, aquelas com mais saúde, aquelas com uma saúde mais debilitada, aqueles que têm mais dinheiro, outros que não, que têm mais oportunidades. Essa doença ela nos mostra como o homem é frágil, como a essência do homem é frágil. Não existe um homem que é menos frágil que o outro. Nós, como homens, como criatura de Deus, somos frágeis. Nosso corpo é frágil, nossa saúde é frágil, nossos sentimentos, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas que temos dificuldades, muitas vezes, de relacionamentos, e tudo isso vem para nos mostrar como a nossa vida é uma vida frágil. Isso não é um problema, porque nós podemos ter consciência disso e ainda assim termos esperança no amanhã, termos esperança de que nós temos um Deus que é todo-poderoso. Durante a história, houveram diversos filósofos, pensadores, pessoas que pensaram nessa contradição, o como o homem ele é grande, né, perante o resto da criação. Então, o homem é muito complexo perto dos animais. Se nós nos compararmos a um cachorro, nós somos complexos no nosso pensamento, na nossa inteligência, no nosso cognitivo, né, em tudo. Nós somos seres complexos. E, ao mesmo tempo, nós somos seres pequenos perante todo o universo. A nossa natureza, ao mesmo tempo que perante muitas coisas da criação, né, é mais complexa, perante outras é pequena. Muitos homens já pensaram sobre essa contradição de o homem, ao mesmo tempo que ele é grande perante a criação, ele é pequeno, a ponto de um pequeno vírus poder ceifar a vida de tantos, né, de causar tanto mal para esse mundo. E sabendo disso, nós temos que ter nas nossas mentes como nós devemos planejar as nossas vidas. Então, nós não conseguimos garantir, eu não consigo garantir que daqui uma hora eu estarei vivo, ou que daqui uma semana eu estarei bem, ou que eu não pegarei o Covid, ou qualquer outra coisa, não existe só isso no mundo, né?
mas Deus quer que nós façamos os nossos planos, né? Os nossos pensamentos, a nossa vida tem que estar diante de Deus. Se nós somos tão frágeis, nós devemos colocar os nossos planos, né? Nas mãos de Deus. Nós vemos isso na história bíblica, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento diversas vezes, Deus mostrando como aquele povo era frágil, como aquele povo era frágil no sentido de pecaminoso, né? De cair constantemente, de Deus cuidar daquele povo, abençoar aquele povo, guiar nos teus caminhos e aquele povo se desvia constantemente. Nós vemos isso no Pentateuco lá com Moisés, no deserto. Nós vemos isso no livro de Juízes por diversas vezes. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, né? E nós vemos isso, acredito que nas nossas vidas também. Como nós, em certos momentos das nossas vidas, nós estamos mais cheios do Espírito de Deus, nós estamos mais plenos de Deus, né? Tendo uma vida de busca a Deus em oração, meditação na palavra, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos. E em certos momentos nós não estamos assim, em certos momentos nós temos dificuldades, nós estamos mais distantes de Deus, né? Então, como que nós, diante dessa situação, como que nós não podemos não ter um pensamento pessimista sobre isso, né? Sobre a nossa pequenez? Como que nós não vamos ter um sentimento pessimista diante da realidade? Se nós somos tão frágeis, né? Se uma doença tem dizimado milhões no mundo, como que nós podemos lidar com isso? E o segundo ponto desse texto, que eu queria expor com os irmãos, é que nós devemos confiar o nosso passado, que nós já vivemos, o nosso presente, a nossa vida, e o nosso futuro nas mãos de Deus. No versículo 15, eu queria destacar com os irmãos que esse ponto aqui, o amanhã pertence ao Senhor. Nosso amanhã, nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele não está nas nossas mãos. Apesar de nós, muitas vezes, acharmos isso, né? Muitas vezes nós cremos que tudo está nas nossas mãos, mas Deus nos mostrou isso com uma doença, com um vírus microscópico, que as coisas não estão nas nossas mãos, independente de quem nós somos. Então, farei a leitura do versículo 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o homem é frágil, como nós podemos ver, como nós podemos refletir, por outro lado, Deus, Ele é o Criador de tudo. Deus, Ele tem tudo em suas mãos. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. As coisas inanimadas, a natureza, os animais e em nós. E Deus, Ele nos criou ainda mais como a parte principal da sua criação. Então isso tem um valor. Se nós, frágeis que somos, não podemos colocar o nosso futuro nas nossas mãos, mas nós podemos colocar nas mãos de Deus. Nós devemos fazer os nossos planos em Deus. Nós devemos colocar a nossa vida, os nossos planos, o nosso futuro nas mãos de Deus. Quando nós colocamos os nossos planos, a nossa vida, o nosso futuro, nas mãos da criatura, e aí pode ser na minha própria mão, quando eu coloco as esperanças do meu futuro nas minhas mãos, ou se eu coloco as esperanças do meu futuro nas mãos de um governante, de uma vacina, de um político, ou de qualquer coisa, quando eu coloco a esperança do meu futuro na mão da criatura, eu vou ser frustrado. Só quando eu coloco as minhas esperanças na mão do Criador, que eu não serei frustrado, que eu terei em Deus esperança para passar, até pelos momentos difíceis e pelos momentos bons, pelos momentos tranquilos. Nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos colocar os nossos planos na mão de Deus. Nós devemos compreender que mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando, né?
não é porque nós estamos no meio de uma época difícil, né, de tempos maus, que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, eu acredito que Deus utiliza tudo isso para o nosso crescimento, né, para nós compreendermos quem Ele é e quem nós somos. No versículo 15, Tiago nos ensina a viver na dependência de Deus. Ele diz que nós devemos dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E hoje em dia essa expressão, né, se Deus quiser, é uma expressão banalizada, né? Tanto cristãos como não cristãos dizem isso, né? Nós vemos pessoas que não temem a Deus, ou pelo menos não vivem uma vida de temor a Deus, que dizem isso, que dizem, se Deus quiser, a gente vai se ver, se Deus quiser, vamos fazer isso, vai acontecer aquilo. E nós não devemos falar isso da boca para fora, mas nós devemos ter certeza disso na nossa vida, certeza de que Deus é quem age, quem trabalha nas nossas vidas. E não só a certeza, mas nós devemos confiar as nossas vidas na mão de Deus. Nós devemos colocar os nossos planos diante de Deus, para que Ele nos guie, né? Para que nós tenhamos certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus. Quando nós colocamos as esperanças do nosso futuro nas nossas próprias mãos, nós somos tolos, né? Nós somos tolos achando que nós temos poder, nós temos algum tipo de que nós conseguimos controlar, né? Algum tipo de controle sobre o nosso futuro. E os nossos planos dependem de Deus para serem realizados. Os nossos planos dependem de estar consoantes com a vontade de Deus, para que eles sejam realizados. E nós podemos ter esperança nisso também, porque nós não temos um Deus indiferente. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que se revelou a nós, um Deus que trabalha em nossas vidas, né? Um Deus que muitos de nós, com certeza, tem histórias, né, para se contar, né, entre os irmãos aqui, sobre como Deus já trabalhou na vida de cada um aqui, como Deus já guiou a vida de cada um aqui, né, quantos problemas talvez de emprego, de saúde, que as coisas parecem não ter esperança, né, ou não ter um bom prognóstico, e Deus muda tudo. E Deus vai se mostrando o Senhor de tudo, Senhor da verdade, Senhor do nosso futuro, Senhor do tempo, Senhor das nossas vidas. Então nós temos a esperança de termos um Deus que é pessoal, um Deus que ama cada um de nós. Nós somos filhos dele. Ele nos ama, ele nos deu a vida e ele se revelou a nós. E nós podemos pensar nisso novamente, sobre quantos planos foram frustrados nessa quarentena. E isso nos mostra como nós não somos senhores do nosso futuro, mas Deus é. Deus tem os seus propósitos nas nossas vidas. E nós precisamos ser humildes perante Deus, perante a vontade de Deus. Nós devemos nos colocarmos como pessoas humildes que sabem que tudo está nas mãos de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem sustenta, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá saúde para que nós possamos trabalhar, Ele é quem nos dá inteligência, né, para isso, para nós conseguirmos desenvolver as nossas atividades, as nossas tarefas. Ele é quem nos deu uma família, Ele é quem sustenta a nossa vida. O texto de Atos 17, 28 diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Toda a nossa vida, ela deve estar centrada em Deus. Nós não fazemos algo para Deus, ou por Deus, ou porque Deus nos ajuda, mas tudo na nossa vida, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. E o texto de Provérbios 3, versículos de 5 a 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós somos
Nós somos tolos quando nós achamos que nós temos o controle das coisas, quando nós achamos que nós somos sábios demais, inteligentes demais, bons demais para certas situações. Nós devemos compreender que Deus é Deus sobre tudo, sobre as nossas vidas, sobre o mundo, sobre a realidade, né? Então nós devemos nos colocarmos humildes diante da vontade de Deus. E nós devemos fazer isso porque o nosso Deus, ele é soberano. E rapidamente eu queria definir o que é a soberania. Então, Deus, ele é criador de todas as coisas. Deus, ele é soberano sobre tudo. Ele é criador porque ele teve poder para isso, ele teve poder para criar todas as coisas. Ele criou todas as coisas com o seu poder. Ele administra o mundo. Então, toda a história, tudo que existiu, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer está nas mãos de Deus. Deus tem se mostrado o rei de tudo, de todas as coisas, né? E Deus, ele não é apenas soberano, ele não é apenas o Senhor de todas as coisas na natureza e na história, mas também na nossa salvação. Nós temos salvação somente por meio de Deus. Nenhum de nós aqui poderia por si só ser salvo. Nenhum de nós aqui poderia ser salvo por quem nós somos, pelos nossos atos, porque nós somos bons, por qualquer coisa que nós façamos. Nós somos salvos por Deus, pela sua graça. Então, Deus é soberano sobre tudo. Deus tem tudo nas suas mãos. É algo que nós não conseguimos compreender, está muito além da nossa compreensão, né? Nós somos criaturas finitas, né? Criaturas limitadas. E Deus, ele é o ser criador, o ser infinito, o ser que tem todo o poder. Então, nós devemos submeter as nossas vidas, os nossos planos, o nosso futuro nas mãos de Deus. Nós devemos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Tudo o que nós pensamos, planejamos, pedimos, queremos, tem de estar nas mãos de Deus. E isso não importa quem você é, quem eu sou, no sentido de quanto dinheiro eu tenho, que posses eu tenho, se eu sou bonito ou feio, se eu tenho influência ou não, se eu tenho um bom cargo, um status social, indifere. Nós vemos pessoas ricas morrendo de Covid nos hospitais mais caros de São Paulo e pessoas pobres morrendo em hospitais mais simples. Isso não, a vontade de Deus é soberana. Nós não temos o menor controle das nossas vidas, mas Deus tem todo o controle das nossas vidas. Então nós devemos ser dependentes de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos ter esperança em nada. Sem Deus, a nossa vida não pode passar de um pessimismo. Nós não temos nenhuma esperança no futuro. E qual é a implicação de nós vivermos sob a dependência, né, sob a vontade de Deus? Que nós devemos fugir de toda e qualquer arrogância. E nós vemos isso nos versículos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós vemos o versículo 16 falando sobre jactância, né? Nós podemos entender isso como arrogância, como um orgulho, né? E toda arrogância, toda pretensão, né? Arrogância de se viver longe de Deus, de se viver, de planejar a sua vida longe de Deus, de fazer as coisas longe da vontade de Deus, qualquer pretensão assim, arrogante, ela é maligna, ela vem do maligno. E é isso que o texto nos fala, né, que ela é maligna. E quando nós fazemos isso, nós estamos tirando Deus do trono da nossa vida. Nós estamos tirando Deus como Senhor das nossas vidas e colocando Ele lá embaixo, em algum lugar escondido, né, em algum lugar de
segundo grau. Nós tiramos Deus do Senhor que controla o nosso futuro e nós nos colocamos como o rei das nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas, né? E essa situação, isso aconteceu também durante todo o relato bíblico. Nós temos situações parecidas como essa, como o homem se colocando como Senhor da sua vida e tirando Deus dessa posição. Nós vemos isso com Adão e Eva, quando eles se tiram Deus, eles acham que eles seriam como Deus, né? Quando Adão, quando Eva acreditam na serpente, e eles fogem de Deus, eles buscam a autonomia de Deus, eles buscam ser os senhores das suas próprias vidas. Nós vemos isso com Abraão e Sara, quando eles tentam ter o filho que Deus havia prometido a eles. Nós vemos isso com Jonas, quando Deus manda ele fazer algo, ir para um lugar, e ele vai para o lugar oposto, totalmente oposto, né? Diametralmente oposto. Então, nós vemos que essa busca de autonomia, de eu ser o Senhor da minha própria vida, é algo que está intrínseco na nossa vida. Isso está intrínseco ao pecado. O pecado nos trouxe isso. O pecado colocou essa realidade nas nossas vidas, de buscar a autonomia de Deus, buscar sermos autônomos a Deus, né? Nós temos dificuldade de nos render à soberania de Deus, de colocarmos Deus como o Senhor principal, o Senhor das nossas vidas, aquele que está na mais alta posição da nossa vida. Nós temos dificuldade com isso, e nós temos, por diversas vezes, nas nossas próprias vidas, tentado, né, buscado sermos o Senhor das nossas próprias vidas. E como o texto que eu li em Atos 17, 28, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, cada bater do nosso coração, cada respirar da nossa vida deve ser vivido para a glória de Deus. Nós devemos viver de toda forma, em todo instante, em todo momento, para a glória de Deus. Nós devemos buscar isso diariamente, constantemente. Quando nós buscamos a nossa própria vontade, sem querer a vontade de Deus, sem querer planejar perante Deus, sem colocar Deus como o rei que é, né, nós buscamos o pecado, nós buscamos a morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. A autonomia traz morte. Adão e Eva, eles buscaram ser livres de Deus, ser autônomos a Deus, né? Ter liberdade, né, perante Deus. Eles não queriam mais estar diante de Deus como servos dele. Eles queriam ser os seus próprios senhores. E isso trouxe morte para eles. E isso traz morte para a nossa vida. Quando nós buscamos a nossa própria vontade, mediante os nossos planos, os nossos próprios planos, não mediante os planos de Deus, compreender a vontade de Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos pecando, nós estamos buscando a nossa própria glória, e não a glória de Deus. E por fim, no verso 17, Tiago nos chama a uma ação. Ele nos fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E isso nos dá uma ideia de um conhecimento que não tem prática, não tem valor. Então Deus nos quer pessoas práticas, que vivem suas vidas de forma prática. Se nós sabemos algo e nós só conhecemos aquilo, temos aquilo nas nossas mentes, não praticamos, nós pecamos. E então nós devemos viver de forma prática, cada dia da nossa vida, colocando os nossos planos, colocando as nossas vidas diante de Deus, diante da vontade de Deus. Tiago, ele nos chama, nos fala sobre isso, sobre o cristão viver uma vida coerente com o que ele acredita. Se nós acreditamos que Deus é o Senhor de tudo, nós devemos viver de forma prática isso. Nós devemos nos colocar diante de Deus. Nós devemos sujeitar os nossos planos sob a vontade de Deus. Nós devemos ser submissos a Ele.
isso é um chamado para todos os cristãos, não só para mim, não só para o Williams, para alguns aqui, mas para todos, para os maiores, aos menores. Isso é algo que nós devemos ensinar aos nossos filhos. E para concluir, irmãos, eu queria dar um exemplo da minha vida, confessar um pecado para os irmãos. Eu tenho 2 filhos, né? O meu filho mais novo é o Gustavo, ele tem 1 ano e 1 mês agora, né? Vai fazer 1 ano e 1 mês. E antes dele nascer, eu, minha esposa, minha filha, nós tínhamos um plano, um convênio bom, um convênio que tinha alguns hospitais bem legais. E sem saber, nós estávamos colocando muita das nossas esperanças nisso, em ter um bom convênio, um bom plano de saúde, bons médicos, né, um bom hospital. E pouco tempo, alguns meses antes do Gustavo nascer, eu tive que trocar de plano. E aí eu fui ver o que eu conseguia fazer para quem paga plano, convênio, plano, né, sabe o quanto que cada vez está mais caro e cada vez está mais difícil de fazer um plano, né. E aí eu estava vendo com minha esposa, a gente não consegue pagar esse, não consegue mais esse. E a gente foi chegando no que a gente conseguia, e era um plano que a gente olhava assim de canto de olho assim, que a gente não queria fazer, mas era o que a gente conseguia, né? E no final a gente fez esse plano. A gente não queria, né, ter o Gustavo quando a minha esposa engravidou. A gente não queria que a minha esposa tivesse, né, fosse para aquela maternidade, mas a gente nós não tivemos outra opção. E aí Deus foi direcionando tudo e foi nos mostrando que não é por eu estar em um hospital muito bom que tudo vai correr bem, e não é porque eu estou em um hospital não tão bom que tudo vai correr mal. Deus foi nos mostrando como Ele é soberano sobre todas as coisas, como Ele vai agindo e direcionando tudo. E só para concluir esse exemplo, o Gustavo nasceu na quarentena, e nos últimos meses de gravidez da minha esposa, quando ela passou na médica, a médica falou assim, provavelmente o seu marido não vai poder entrar, por causa da quarentena, está tudo muito fechado. E foi no pico, assim, né, de quando estava bem no começo, né, e provavelmente ele não vai poder entrar. E a minha esposa já ficou triste, chorando, né, já ficou angustiada por isso. E a gente foi orando, pedindo para Deus, né, ter misericórdia de nós, para, se pudesse, né, mudar tudo isso. E no final das contas foi aberto novamente. Eu pude assistir o parto da minha esposa, do meu filho, tá lá com a minha esposa. No final das contas, Deus foi tão bom com a gente que a gente achava que eu nem poderia entrar. E assim que o meu filho nasceu, a médica chegou, deu o Gustavo na minha mão. Eu fiquei uns 10 minutos com o Gustavo no colo. E foi tudo muito tranquilo, nós fomos bem tratados. Minha esposa foi bem tratada, o Gustavo foi bem cuidado, bem assistido. Apesar da situação difícil, né? Apesar de estarmos numa quarentena, estarmos dentro de um hospital, que é o foco onde as pessoas doentes estão, né? Apesar de tudo isso, nós tivemos um bom momento ali. Nós vimos como Deus cuidou de tudo aquilo, como Deus foi direcionando cada ponto. E apesar da nossa ansiedade de tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, Deus foi nos direcionando. E eu queria deixar algumas aplicações para os irmãos. Nós devemos buscar a vontade de Deus a todo momento. Nós devemos buscar a vontade de Deus, e aí como nós fazemos isso? Né? Nós sabemos que nós devemos viver a nossa vida diante de Deus. Nós devemos planejar tudo diante de Deus. Tudo que nós fazemos tem de estar diante de Deus. Mas como nós fazemos isso de forma prática? E nós não devemos esperar que Deus, que eu estou, sei lá, orando por um emprego, ou eu estou com uma dúvida se eu tenho 2 propostas de emprego, eu vou para o X ou eu vou para o Y. E nós devemos buscar a Deus. Então, nós devemos orar e ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Nós não devemos esperar que Deus apareça num sonho para mim e me fale, olha só, Rodrigo, vai para o emprego X, faz isso, faz aquilo, né? Nós devemos orar a Deus e buscar que Ele nos mostre. E nós devemos buscar na Bíblia, entender o que a Bíblia fala sobre os nossos planos. Então, um exemplo bem rápido é assim:
Se, por exemplo, eu tenho dois empregos em vista, eu tenho duas oportunidades de emprego e eu não sei qual escolher. E em uma delas eu vou ter um bom emprego, né? Vou trabalhar, por exemplo, em horário comercial, normal, e numa outra eu posso até ter um salário melhor, mas eu vou trabalhar no fim de semana, ou eu vou trabalhar muito mais em carga horária e eu vou ter menos tempo com a minha família, ou vou ter que trabalhar no domingo, vou ter dificuldades para ir para a igreja. E aí nós já podemos tirar, assim, né? Apesar dos dois empregos serem empregos bons, honestos, né? Não é nada ilícito, mas em qual dos dois eu poderei glorificar a Deus, né? Melhor ou mais, naquele que eu não vou poder vir mais à igreja no domingo, ou que eu vou ter menos tempo para ficar com a minha família, ou nesse outro, que por mais que eu receba menos, mas ainda assim é um emprego bom e eu terei mais tempo com a minha família, poderei frequentar a igreja. Então, por mais que a Bíblia não fale, Rodrigo, escolha o emprego Y, o X, nós podemos assimilar tais coisas, né? Como as coisas afetam a minha vida? Eu posso glorificar a Deus, eu vou ter mais dificuldades com a igreja, com a minha família, no trabalho na igreja, não sei, com os meus filhos. Essas coisas são boas para nós pensarmos do que nós estamos fazendo, né, como nós estamos vivendo. Então, nós devemos buscar a Deus em oração. Ele nos mostra, muitas vezes, Ele nos direciona, né, Ele nos faz enxergarmos opções que são melhores do que as outras. Então isso tem ligação direta com os nossos planos, né? Como nós planejaremos o nosso futuro. Outra aplicação é que nós vemos que pessoas que não são cristãs, muitos ímpios, eles colocam as suas vidas, eles não têm um Deus, eles não acreditam em Deus. E eles são o Deus da vida deles mesmos. E eles colocam todas as esperanças em suas vidas. E nós vemos constantemente, na televisão, por exemplo, sei lá, artistas, músicos, pessoas famosas que têm dinheiro, têm riquezas, têm status, têm bens materiais, um monte de coisas que o mundo valoriza, que nós sabemos que não tem o mesmo valor para Deus, né? Deus valoriza a nossa vida, a eternidade, e o mundo valoriza as coisas desse mundo, né? Não a eternidade, mas as coisas do aqui e do agora. E nós vemos, por exemplo, pessoas famosas que vão vivendo sua vida achando que eles são o rei das suas próprias vidas, que eles mandam, que eles têm tudo nas suas mãos, por se ter coisas materiais, né, status. E aí, constantemente nós vemos pessoas assim, que aparentemente têm tudo, se suicidam, ou que entram em depressões e têm dificuldades. Porque essas pessoas, elas caem na real de que elas não têm o controle da sua vida. Elas se frustram por isso, porque elas não têm o menor controle, o controle da sua vida, do seu futuro, do seu amanhã. E nós cristãos, nós sabemos o Deus, nós conhecemos o Deus que nos criou. E nós sabemos que, apesar de estarmos na dificuldade, seja ela financeira, seja ela dificuldade de saúde, seja qual for, mesmo na dificuldade, nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está lá no céu, cuidando de nós, olhando para nós aqui no seu mundo, no mundo que Ele criou. Então nós temos esperança. Mesmo nas dificuldades, nós podemos ter esperança em Deus. Nós não devemos colocar as nossas esperanças em nós mesmos e nem nos desesperar quando coisas acontecem. Nós devemos confiar em Deus. É difícil pensar isso de forma prática, né, quando nós estamos passando pelas dificuldades, mas é o que Deus quer de nós, que nós, não só na dificuldade, mas principalmente na dificuldade, que nós confiemos nele, nós saibamos que a nossa vida está diante dele, que ele é o Senhor da nossa vida. Deus, ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre o Covid, sobre essa pandemia, sobre toda a situação do mundo, né, crise econômica, sobre tudo isso, e ele não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos de Deus, nada está fora do controle de Deus, e nós podemos ter esperança nisso.
E nós temos na Bíblia o maior de todos os exemplos de dependência da vontade de Deus. Nós temos dois exemplos, né? Se lá em Gênesis nós temos o exemplo de Adão e Eva, que fogem de Deus, que buscam a autonomia da vontade de Deus, se eles estão lá no jardim, servos de Deus, e eles buscaram ser livres de Deus, buscaram a autonomia de Deus, nós temos lá no Getsemane Jesus, que é o Filho de Deus, e que, apesar de estar angustiado pelo que ele passaria, ele, mesmo assim, ele se submete à vontade de Deus, mesmo sabendo pelo que ele passaria, mesmo sabendo que ele não tinha pecado e que ele passaria tudo isso por nós, mesmo assim ele se submete à vontade de Deus. Então, se o primeiro Adão, né, se Adão lá no jardim busca liberdade de Deus, busca a autonomia de Deus, nós vemos Jesus buscando cumprir a vontade de Deus. E essa deve ser a nossa vida. Se nós somos cristãos, somos salvos por Deus, nós devemos colocar nas nossas vidas diante da vontade de Deus. Eu sei que nesse mundo é difícil fazer isso. Nós estamos perto, nós estamos próximos de tantas coisas, né? Nós vemos uma mentalidade, um pensamento tão distante disso, né? De que você é o Senhor da sua vida, de que você faz o que você quiser, de que você deve viver o dia de hoje como se fosse o último dia, né? Tantas coisas assim, tantos pensamentos, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sujeitemos a nossa vida a Ele, à vontade dEle. Amém? Vou fazer uma oração, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, porque nós podemos ter esperança, Senhor, em tempos maus. Nós podemos ter esperança em Ti, Senhor, de que o Senhor é o Rei que rege e sustenta esse universo. O Senhor é um Rei que tem controle de todas as coisas, meu Deus. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, é um Deus amoroso, é um Deus que se preocupa conosco, que cuida de nós. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor por nós. Te peço que o Senhor nos dê força, Senhor, nos ajude, nos capacite, Senhor, a buscarmos mais a Ti, a colocarmos mais as nossas vidas diante do Senhor, que os nossos planos estejam consoantes à Sua vontade, que nós coloquemos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo diante do Senhor, que nós busquemos fazer a Sua vontade, que nós, diferente de Adão e Eva, que nós não busquemos a nossa vontade, a nossa liberdade, mas que nós sejamos servos do Senhor, que nós estejamos felizes sendo servos do Senhor, que nós coloquemos a nossa vontade diante do Senhor. Não há nada mais que possa nos dar mais esperança do que isso, do que sermos servos do Senhor, do que estarmos diante da Tua vontade. Obrigado por isso, Senhor. Te peço que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, a começar por mim e na vida de cada irmão aqui, meu Deus. Obrigado pelo Seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer mais uma oração agora, uma oração final, nos encerrando o nosso culto. Eu farei essa oração, os irmãos me acompanhem em silêncio. Oremos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez te damos graças por esse momento de culto que o Senhor nos permitiu viver, ó Pai. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por cada irmão aqui presente, agradecemos por cada alma que está participando através da transmissão também, Senhor Deus, e todos aqueles que irão assistir a esse culto posteriormente também, ó Pai.
Agradecemos porque o Senhor nos deu essa oportunidade através do sacrifício santo de nosso Jesus Cristo. O Senhor nos aproxima de Ti, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor recebe os nossos cânticos e sacrifícios de louvor e o Senhor fala conosco. Por isso somos eternamente gratos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandonou, não nos deixou órfãos, mas o Senhor se revela a nós e revela a Sua vontade a nós, ó Pai. Que possamos todos nós estar sujeitos à Sua vontade. Agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos dê uma ótima semana a cada um que está aqui, ó Pai, e que possamos todos nós glorificar o Senhor em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.